bem-vindo. Olá, Não deu certo. Grande Hélio. tudo bem, pessoal? Estamos aí na coisa aguardando. Mas é um Tudo prazer estar com 100%. todos. Sabe que na última, Hélio, eu fui fazer uma live com o Jonathan e não deu certo. Fiquei no vácuo aqui, eu acho que o Mauri não. Se organizou todo. Se eu você confessar aqui que eu estou bem. Olha, estava meio enferrujado aqui a brincadeira. Porque aqui em casa, quem é mais das lives é a minha mulher, né? Ela que faz mais. A gente fica muito nos bastidores, fazendo toda a parte técnica. Uma hora que eu disse, bom, mas o que eu tenho que fazer mesmo? Porque geralmente vê luz e vê isso, né? Conexão. Mas é um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Prazer mesmo. Realmente. Obrigado pelo convite. Cara, vai ser um bom bate-papo aí, com certeza. Vamos lá, então. Eu vou fazer uma breve apresentação, né, dos nossos convidados. O professor Hélio, chamo de professor porque foi meu professor, foi um dos primeiros caras assim que me abriu a cabeça assim para negócios, para marketing. E faz o quê? Faz uns 10 anos já, né, Hélio? Por aí. Olha, tu revela a idade daí, né, Maurício? Não dá para fazer isso, né? Mas sim, né? Quando eu tive a oportunidade pela Universidade de Passo Fundo da aula em Casca, aí o Maurício, tive o prazer do Maurício, uma turma muito legal, e não é para puxar saco de aluno aqui não, mas que turminha que dava prazer de dar aula era a de vocês. Eu realmente gostava de dar aula em Casca aí, realmente valia a Foi, pena. foi legal, né? A gente gostava muito das tuas aulas também. Eu me lembro que foi... Tem professores e professores, né? Mas tem alguns que nos inspiram muito, né? E eu sempre gosto de deixar isso claro porque a educação, né, ela tem sua importância. Então, a partir do momento que alguém acende assim a luz, né, na tua mente, isso aí inspira por muito tempo. Então, o Hélio já foi professor, trabalhou no Sebrae, enfim, a gente já botou todo o histórico aí, só para fazer uma breve apresentação dele. E o Jonathan também, que eu sempre faço questão de frisar, porque o Jonathan, além de ter uma empresa hoje, né, que ela é sólida e que ela é muito inovadora, ele faz questão de compartilhar esse conhecimento com as pessoas. E isso aí eu acho sensacional. Ele não é um cara que segura as coisas para ele, se algum empreendedor de Guaporé, da região, falar, Jonathan, cara, como é que tu tá fazendo? Consegue me ajudar? Ele vai lá, tira o tempo dele, como tá tirando hoje de noite, né? Vocês dois estão tirando, para a gente compartilhar um pouquinho das nossas experiências. Então é disso que se trata esse bate-papo. A gente conversar um pouco sobre marketing comercial, sobre marketing em outras áreas específicas e o quanto que isso impacta, né, nos resultados. E para a gente abrir, né, essa conversa, eu quero só pegar uma frase que eu achei muito interessante, porque acho que aqui a gente pode ter um ponto de partida. Eu estava lendo um post, né, e o cara falou o seguinte: historicamente, os setores de marketing e vendas sempre funcionaram separadamente, cada um no seu canto, com metas separadas. E agora o ponto principal, que até a gente conversou um pouquinho, eu e o João, essa semana, e a gente tocou nisso. Além de culturas e valores distintos. E a gente sabe o quanto isso faz diferença lá na ponta pro cliente, né? Então, se tu quiser começar, talvez aí, Jonathan, falando um pouquinho sobre a Redantex, daí eu e o Hélio vamos entrando aí no assunto também. Como é que vocês fazem hoje, né, essa integração? Vocês também tiveram um problema, daqui a pouco, no início, de não ter uma integração boa, mas depois foram aperfeiçoando isso, né? Sim, acho que é bem bacana o que tu falou até, Maurício, sobre compartilhar, né, conhecimento. Acho que isso também, com certeza, faz parte do marketing, né? Porque o compartilhar, o espalhar, e quanto mais tu espalha também, ou seja, né, quanto mais tu fala sobre os teus conhecimentos, suas experiências, mais tu pode agregar na vida de outra pessoa e, consequentemente, isso volta. Isso também é marketing, né? E sobre o que tu falou agora, eu acho importante, porque a questão da cultura, né? A gente muitas vezes fica focado em relação à venda, em relação a faturamento, e com certeza isso é resultado, é muito importante. Mas tu comentou sobre a cultura, às vezes, dentro da própria organização, existe a parte do marketing, a parte do comercial com diferentes culturas. E se a gente não pensar nisso antes de, daqui a pouco, colocar para fora, né? O que eu sempre falo, o marketing começa de dentro para fora. Se a gente não pensar nisso, com certeza ali na frente acaba gerando alguns impactos. Então, o que tu falou antes, né? Na Redantex, hoje, né, é um pouco, digamos assim, muito mais sólido essa questão. A ideia está muito mais clara do que marketing e comercial são
praticamente a mesma coisa, é praticamente o mesmo setor hoje aqui dentro, né? Claro que cada um com suas responsabilidades, mas é totalmente engajado, totalmente adequado assim, às ações, tudo que vai fazer. Mas, claro que é um processo longo, né? E, inicialmente, a gente também tinha essa dificuldade que tu comentou agora, que era o quê? Metas separadas, praticamente não se conversava tanto. Existia, assim, a gente vê hoje bastante essa... Eu chamo assim, a gente vê muito, assim, às vezes aquela disputa aparece entre marketing e comercial, que existia muito lá atrás, né? Questão de, quem tá certo, quem fez isso, gerava um boom, né? Foi o marketing, foi o comercial. O lead E não é hoje já bom. não, né? Isso. E hoje a gente vê que na verdade, né, é uma coisa muito junta, assim, muito sólida, né? E quanto mais a gente tem contato um com o outro, tanto é que praticamente é junto todas as ações que se fazem, né? Mais o resultado ele vem. Então hoje aqui a gente para ter uma ideia, assim, é totalmente... Hoje, por exemplo, né, nós vamos fazer uma ação de vendas, uma campanha de vendas, um lançamento de um produto, algo nesse sentido é tudo relacionado ao cliente. Até porque aqui a gente fala assim, dentro da própria organização, a gente fala que o foco no caso da Redantex é o cliente. E tem muitas empresas que estão focadas nisso. Só que, claro, falar, muitas empresas falam. Só que, de fato, fazer isso não é tão simples. Então, quando o foco no cliente, o que acontece, né? O nosso ponto de partida sempre é ele. Então, o lançamento de um produto é foco no cliente. Só que se eu não tiver com o marketing engajado com o comercial, o contato com o cliente vai ser de um jeito, mas a comunicação que eu vou estar passando para ele, ou seja, vamos lá, no Instagram, talvez no feed, hoje uma comunicação é de um formato e o meu vendedor daqui a pouco ele vai estar falando outro. Então não tem como se encaixar. Por isso que a gente fala que hoje é muito junto, né? Muito unido, né? Perfeito. Hélio, quer complementar com alguma experiência que tu tenha Eu acho também? Tu que já... é perfeito. Eu acho que o Jonathan corrigiu, até corrigiu, sabe bem, é Jonathan, né? Isso aí. Jonathan, beleza, Jonathan. Você falou uma coisa muito forte, que é a questão da cultura que existe entre empresa, que possa passar a mesma comunicação, né? E eu gosto de ver isso hoje pela experiência de ter sido professor hoje, trabalhando muito com as mentorias de novos negócios. E uma coisa que eu sinto triste, eu vou dizer uma coisa meio triste, assim, parece que a gente tinha já mudado, passado algumas evoluções de empresas que nem a sua, que tem esse movimento, mas muitas ainda estão naquela coisa de cada um cuida do seu, cada um quer brigar, discutir com o seu espaço. Ainda é muita empresa de tudo que é tamanho. E às vezes as empresas, não, o pessoal do marketing cuida isso, o pessoal de vendas cuida isso. Marketing não tem que se meter com vendas. É uma miopia de marketing que eu entendo disso. Mas isso está baseado geralmente em um líder, que nem você, que implementa essa cultura. Calma aí, pessoal, né? Como eu digo assim, ó, a gente tem que entender o que cada um faz aqui, o que a gente vende, quem que é o nosso cliente. É aquela velha história, por exemplo, que a gente está falando, eu gosto muito de usar o exemplo, a gente tem muita facilidade do digital. Mas é a pessoa que faz a vitrine numa loja. Pô, se ela não fizer uma vitrine bonita, não vai atrair o cliente. Aí o comercial não faz isso, tá? Mas, em compensação, os pontos de venda, e aí eu vou ampliar um pouco, além do comercial, todos os outros pontos, aí usando o exemplo de uma loja física, e o cara que faz o caixa ali, se ele der a demorada, já estragou a venda do comercial, já se foi o marketing embora. Se a menina que faz um cafezinho... Então, essa cultura, né? A gente tem, e eu gosto de dizer isso para caras, essa semana eu vou dar um treinamento sobre atendimento ao cliente, para varejo mesmo. E a moça, a empresária, perguntou, o que eu faço com o meu povo, que eles não sabem lidar com gente? Exatamente. Marketing e vendas são pessoas. É o teu cliente. Você precisa aprender com ele. E ainda muitas empresas precisam entender disso. E aí a gente tem assim, a gente pode botar assim 1, 2, 10%, não sei quantas das empresas que a gente atende que tem essa visão, usam e aplicam, mas quantas ainda que aí sofrem dessa miopia, né? Que poderiam estar se beneficiando com ações simples, técnicas, bem rápidas assim. Então, concordo e assino embaixo, né? Até, Hélio, um complemento contigo, né? Uma coisa bem interessante que a gente faz muito aqui na empresa é lidar com esse marketing muito no geral mesmo, né?
Então a gente fala assim que o marketing ele envolve tudo. A gente sempre fala que a empresa é uma empresa de venda, né? Então a venda e o marketing estão engajados, estão juntos, e a gente precisa trabalhar isso nas pessoas, porque não é fácil também para a pessoa que está aqui, que entrou de outro setor, com uma outra cultura, entender isso. Então normalmente a gente faz muito isso, a gente liga isso muito, vamos supor, na área de logística, a gente trabalha muito com comércio online, né? Então a área de logística, se ela não entender que embalar bem um produto, entregar ele, que vai chegar no cliente, o cliente vai abrir aquela caixa e vai olhar e vai pensar assim, cara, que caixa bem embalada, que produto bem embalado. Se ela não entender que isso é venda, isso é marketing, já fica difícil, né, para a pessoa entender qual a importância de embalar um produto, né? E tu vê que isso às vezes não é olhado desta forma. E isso a gente vê que faz total diferença. Como tu falou, aquele cafezinho, a mulher da limpeza, né? Se ela não entender o que a empresa vende, o que ela faz. Então, muitas vezes, o cliente numa loja. Então, todo esse conjunto aí, ele faz muito mais, às vezes, do que uma postagem linda no Instagram, do que um feed bonito, né? Por isso que a gente trabalha, claro que é um conjunto, né? Mas a gente trabalha muito no geral com isso, né? Por isso que o comercial, a gente bate muito comercial e marketing, mas no geral a gente fala também, né? E o Hélio tocou num assunto que é muito importante. Eu também tinha essa sensação que talvez a gente estivesse muito mais evoluído nessa questão de comercial e marketing. Mas realmente tu chega nas empresas, e eu falei pro Jonathan essa semana, eu falei, cara, vocês são exceção não, tem muita empresa já organizada, mas tem muita empresa que não está alinhado o marketing e as vendas ainda, mas muita empresa. Até por essa pesquisa a gente conseguiu ver, entendeu? É uma amostra de em torno de 350 executivos de marketing do Brasil e 41% falaram que tem relativa integração. Então, é uma dificuldade ainda muito grande. E aí eu vejo, talvez, né, que seja questão, né, de primeiro gerir, né, aí vem do líder, porque normalmente ali é uma briga de ego, né, começa por ali, mas aí a gente entra em todas as questões técnicas, né, o alinhamento, a troca de informações, né, todas essas questões. A questão de conhecimento também, mas uma coisa eu acho, Mauro, que até vocês falaram na live que foi falado sobre orçamento, né, do marketing dentro de uma empresa. Eu acho que é questão da constância, né? Porque é demorado também para construir isso, para construir uma marca hoje, para te fazer hoje com que sei lá, poste, digamos, o teu produto e marque o teu produto lá e fale, olha, meu Deus, era meu sonho ter isso. É demorado isso. Todo área que é isso, é um sonho, né? Mas só que não é do dia para a noite. Isso é demorado, isso é uma construção. E muitas vezes as pessoas elas até querem, só que por demorar para acontecer isso, muitas vezes desistem aí no meio do caminho e voltam a fazer de um jeito que era o antigo. Muitas vezes acham que aquilo lá não é realmente o que vai levar elas a ter realmente uma marca, porque eu penso em marketing é muito assim, ó, o que o cliente quer ouvir, né, cara? O que o cliente quer ouvir? O que ele gosta da minha empresa? O que ele não gosta? Eu entender isso. Se eu conseguir entender isso, eu agrego valor. Eu consigo também impactar muito mais o cliente. Só que é demorado, né? Hoje a gente vê para nós, olha quantos anos que a gente vem trabalhando a marca, todo esse trabalho para hoje ter algumas diferenças, digamos assim, no mercado, ser mais conhecido no mercado. E tudo isso é demorado e outra não é palpável, né? Então, às vezes, o empresário fica... Tem uma frase que eu acho muito interessante, eu não recordo quem é o autor, mas eu não sei se é o Seth Godin ou o Kotler, não me recordo quem é, talvez possa estar enganado. Mas acho que é o Seth Godin, que ele diz assim, o marketing é tão importante que ele não pode ficar responsável pelo setor de marketing. É o Kotler. Todos os outros setores. E hoje, o que acontece, pessoal, e aí a gente tem que entrar um pouquinho de defender o nosso lado, né? O Jonathan é empresário e a gente trabalha com marketing. O problema maior é que as pessoas entendem que vender é muito fácil, né? E fazer marketing é muito fácil. Por causa que as ferramentas estão fáceis. Uhum. Hoje você consegue fazer, aqui nós estamos fazendo uma live, pode fazer um outro projeto, fazer um post legal, mas não tem às vezes uma estratégia. Eu tenho hoje meus clientes que a gente atende como agência, e eu costumo dizer que eu não sou agência, mas a gente atende para alguns clientes que pedem. Eu disse assim, é construção, é estratégia agregada, é posicionamento, é a cultura do que as pessoas querem, como você disse, e aí que tem que focar onde? Na venda lá da loja, do estabelecimento comercial, da prestação de serviços, do bom atendimento. Então, marketing, vendas sempre tem que estar conversando. O que tu está fazendo de interessante? Vai pedir uma opinião lá.
vendas, o que, que a gente pode fazer isso? Pô, o que, que tu acha de um desconto? O que, que tu acha daquilo? Essa integração tem que ser sempre, né? Hoje a minha equipe aqui dentro do Instituto, do Mentor Coach, a gente é uma equipe pequena. Nós temos a minha sócia, que é minha esposa, aí eu tenho uma pessoal da financeira, pessoal de atendimento, vendas, e eu tenho uma menina que trabalha diretamente, a comercial. Mas eu já tive pelo menos a mais de 15 pessoas em equipe. A gente vai enxugando e vai estruturando porque as pessoas entendam rápido. E aí é o que é o grande. E às vezes eu já peinei, acho que qualquer um de nós, pô, eu consigo uma pessoa que entenda rápido da minha cultura, entenda o que eu estou vendendo, que consiga ser prático e que consiga atender o cliente de uma maneira objetiva. Mas ainda nós temos muito caminho a andar bastante nesse desafio aí, tá? Que isso é bom para nós. Isso é muito bom para nós, né? Com consultoria. Eu acredito que isso é muito positivo. Com certeza. Eu acho que para a empresa, hoje, que nem você falou, Hélio, antes da vitrine, né? E eu acho que hoje, né, o que a gente pensa em marketing, que é, sabe, a comercial, a função, né? Hoje a gente percebe o que, até da Redantex, né? Pô, olha o quanto a demanda que o marketing gera para a nossa equipe de venda. Mas por que que ele gera? Porque ele consegue sentar do lado de um comercial, entender. Isso a gente faz diretamente. Tipo, uma vez por semana tem a reunião de alinhamento do que? Comercial e marketing. Como é que foi a semana? Quantos clientes quantos leads a gente atingiu? O que a gente fez de certo? O que deu errado? O que deu certo? Por quê? E aí até vai aprofundando cada vez mais. Isso eu falo hoje, né? Porque para mim, também para nós foi um caminho, né? O Mauro teve aí muito tempo, né, Mauro? Sabe que não era assim lá atrás. Mas hoje, assim, o marketing, muitas vezes, ele pensa assim, vale, ele tem que fazer conteúdo, tem que, né, fazer materiais, fazer criativos, né? E muitas vezes eu ficava assim, ó, tá, mas o que que eu faço? Como é que eu faço? E hoje a gente pensa que, cara, senta do lado do comercial, vai dentro de uma loja entender um cliente, porque daí fica muito mais fácil de entender o que teu cliente quer, como é que tu vai se comunicar com ele, e isso é muito valioso. E fica até mais fácil, na verdade, né? Mas é aquilo, cada vez mais se tornando mais claro para todas as pessoas e tanto para a empresa também, né? O que eu vejo na área do marketing, assim, é que dentro do departamento de marketing, às vezes, das empresas, daí não estou falando especificamente, né, da Redantex, mas no geral, a gente tem publicitários, tem um profissional de marketing, tem designer, enfim, né, tem de todas as áreas. E o que eu provoco, às vezes, o pessoal que trabalha comigo cara, pergunta mais, vai falar com o vendedor, vai tentar entender por que não fechou aquela venda, ou o que o cliente está falando, vai pegar lá nas entranhas do atendimento o que está acontecendo para te trazer para o marketing, porque tu está ali no teu departamento, está sentado ali na tua cadeirinha, mas tu não está ouvindo o cliente, entendeu? Não está ouvindo quem está atendendo o cliente. Então, vai pegar alguns detalhes, que nem o Jonathan falou, vai lá para o ponto de venda e fica observando o que acontece, conversa com alguém para entender mais alguns detalhes, porque às vezes o pessoal, se não conversa com o comercial, eles criam na cabeça deles um cenário que não existe, baseado no mundo deles, nas crenças deles, entendeu? Cara, e hoje em dia, isso aí é muito um tiro no pé, né? Porque tu tem que testar muito rápido, né? Então... Alguns profissionais que eu digo assim, meu amigo, profissional de ar-condicionado não adianta mais. Você tem que sair na rua, né? Eu canso de ver gente assim que quer vir ensinar o padre a rezar missa, desculpa, assim, pela experiência que a gente já tem, né? Revelando a idade aí, eu já estou com 53 anos, já são mais 20 anos trabalhando. O mercado muda, os modelos mentais mudam, muita coisa assim muda, mas o básico, às vezes, não continua. Por exemplo, o pessoal não sai de uma loja para ver como é que exatamente o Maurício falou. Por que às vezes, de repente, uma loja específica não está vendendo? Porque o cara simplesmente entra na loja e ninguém te dá atenção. Ninguém te está pensando, não te dá uma resposta. Tu manda uma mensagem e leva 24 horas para te mandar uma resposta. Aí não tem marketing digital, não né? Não tem. Desculpe. E até eu ia complementar ele uma coisa assim que eu iria até mais profundo, assim, muitas vezes assim, ó, a Gabi até comentou aqui, né, ela comentou assim, muitas vezes o cliente ele não fala especificamente, mas no atendimento tu consegue entender as entrelinhas do que ele está querendo dizer, né? Então eu acho que assim, às vezes assim, vai lá vender mesmo, né? Vai vender. E isso quando a gente começou a live falando, né, não, a gente fala muito não somente para o marketing isso. O cara do compras, como é que o cliente chega lá na venda?
que ele está pedindo para o cara do comercial? Para entender, e quando tu consegue compreender isso num todo na empresa, tu passa de nível. Porque daí não vai, aquele cara ele vai entender que entregar o produto num dia mais rápido vai fazer diferença para o cliente. Ele vai entender que se ele entregar bem embalado, como eu falei antes, vai fazer diferença para o cliente. Então, tudo isso aí é mais fácil com a comunicação interna também e acaba, consequentemente, gerando um impacto muito forte lá com o cliente, né? Com certeza. São pontos assim que são muito importantes. Dentro daquela pesquisa até que eu comentei com vocês, que 41% falava que tinha relativa integração, tem sobre outras áreas também. E aí o que me chamou a atenção, né? Tem 6 ou 7 áreas de integração do marketing, né? E o que me chamou a atenção também foi o sucesso do cliente e o atendimento, que 50% respondeu que tem uma relativa integração, ou seja, ainda está integrando, e também uma que é da área da Gabi, até que está acompanhando nós aqui, produto, né? O departamento de produto ou serviço, também 50% falou que tem relativa integração. Cara, o produto é muito importante, né? Tu tem informação do que o pessoal tá... Aí tu pensa, né? Como é que eu vou lançar um produto com o marketing está 50% envolvido, digamos assim. É estranho, né? Sabe? Porque como é que eu vou me comunicar depois com isso? Eu quero lançar, eu quero impactar o cliente. Então, eu preciso comunicar de uma maneira muito mais impactante, muito mais ampla também para que o cliente veja. Então, vamos supor, a gente lança um produto hoje aqui, né? A gente tem categorias de lançamento de produto interno hoje. Então, existem realmente produtos que são aqueles complementinhos, aquela coisa assim que só não vai fazer a diferença e realmente é algo que não precisa fazer toda uma campanha, todo, né, um suporte para isso. Mas a grande maioria, existe digamos, um circuito interno aqui da empresa que ele começa desde lá do fornecedor. Fornecedor sabendo por que nós estamos lançando aquele produto, se não é fabricação própria muitas vezes, né? Então o fornecedor sabendo, aí passa por área de compras, logística, que vai até chegar, marketing óbvio está envolvido com tudo isso, e lá no comercial e treinamento com o grupo de vendas, e isso envolve a empresa inteira praticamente, né? Então realmente vai lançar um produto hoje, fica estranho essa questão de pensar assim, como é que eu vou lançar um produto com um marketing parcialmente envolvido, né? Não, Eu tô falando uma coisa muito importante, só para complementar, por favor. desculpa, Hélio, treinamento. Treinamento. Eu estava lendo sobre isso um tempo atrás, os 10 pecados mortais do marketing do Kotler, e ele fala sobre isso. Tu tem que fazer o treinamento para ter essa cultura do cliente, né? Não adianta tu esperar que tal departamento X vá ter uma cultura do cliente automática, né? É que nem, não sei quem de vocês comentou um pouco antes, né? São pessoas novas que estão entrando né? Acho que foi o Jonathan que falou, numa empresa nova, com coisas diferentes, então tu tem que treinar as pessoas para ter essa cultura do cliente, né? Exatamente, Maurício. Eu estava só reforçando que quando você, que nem o Jonathan falou, quando você tem toda essa integração de lançar um produto, como é que as áreas, a pesquisa mesmo destaca isso, como é que não vão saber? Tá? E aí entra uma coisa que a gente estava falando também, questão de ego. Gestores, às vezes, têm a mania de serem um pouco aquela questão do ego. Ah, o meu setor e o teu setor não se mete. Tu não se mete com a produção, tu não se mete assim. E não funciona dessa maneira hoje. Claro que a gente pode falar desde uma pequena, mas uma média grande, e a gente atua com grandes empresas. O caso, olha, o esquema do ego é uma coisa muito complicada. E isso aí sempre fica velado. Até aquela coisa que o cara não está querendo se meter, não quer se envolver, não cuida do teu negócio. Então, muitas vezes, o que acontece? Determinados setores, mesmo com as boas intenções de quererem fazer um processo interessante, eles se retraem e ficam fazendo só feijão com arroz. Muitas vezes eu já escutei, já tive oportunidade de alguns projetos, a gente sabe, de repente, às vezes que marketing, desculpe, é apenas assim, ilustrativo e não estratégico. Então aí que é uma preocupação muito, que tem que ter essa integração, voltando a partir de uma coisa que a gente tem que é trabalhar com as lideranças. Eu tive uma experiência bem assim, alguns anos atrás, não vou falar quantos, porque senão vou entregar a empresa, né? Mas era uma empresa muito grande, e quando eu cheguei, eu vi isso muito forte. Marketing está aqui, comercial está lá, vamos conversar
o básico, né? Nós, eu acho que todo mundo tem a agregar, né? Tu pode ouvir, e o marketing tem que ouvir pessoas de todos os setores, é muito importante. Mas na questão do marketing comercial, tem muito isso, e em certo ponto, eu me lembro de ter reuniões estratégicas até que o financeiro estava envolvido nisso, entendeu? Tinham que ser reuniões ali só do marketing comercial. Então a empresa estava totalmente perdida. E aí depois teve uma mudança e veio uma pessoa que uniu essas duas áreas, até colocou na mesma sala. Então teve uma mudança assim enorme de o pessoal se agrupando mais, conversando, trocando ideia, aquele espírito coletivo mesmo, que ele é importante, né? Pode ter as diferenças, mas é uma equipe que está trabalhando em prol de objetivos, né? Pode falar. Isso. Acho que uma coisa legal de comentar, né, Maurício? Muitas vezes também pequenas empresas não estão assistindo isso aqui também, o Item Serafina, o Vaporé, a maioria é pequena, que não tem uma área também de marketing, uma área de comercial também. Mas é legal comentar, eu acho isso, sei lá, vou dar um exemplo. Eu tenho uma mecânica, uma oficina mecânica, né? Então, eu sou mecânico, tem mais 2 pessoas que trabalham comigo, e tu falou de uma questão de treinamento. Muitas vezes a gente fica num treinamento mais técnico, de tipo, sei lá, como arrumar um carburador, digamos assim, né? E é óbvio que esse é o principal, mas o que a minha mecânica quer comunicar para os meus clientes? Não precisa ter, muitas vezes não vai ter nem o Instagram, digamos assim, mas quando ele entra lá no meu estabelecimento, isso tem tudo a ver com marketing, mesmo sendo pequeno, sabe? Por isso que às vezes a gente vai naquela, mas a Redantex hoje cresceu, mas desde lá de trás a gente trabalhava bastante isso, né? O que eu quero comunicar para o meu cliente quando ele entra no meu estabelecimento, como é que eu vou atender ele? E essa questão toda é bem importante. Em cidade pequena, isso também vai muito mais, consegue impactar e isso diferencia muito mais. Eu acho que é bem importante. Hoje, se tu pensar assim, sei lá, tenho uma empresa, uma lancheria, ela se destaca por isso. Então, eu acho que é bem bacana a gente pensar sempre que o marketing, junto, independente do tamanho, junto com o comercial, ele se alinha muito bem, né? Então, acho que é bacana. Eu quis comentar isso, que às vezes a gente fica muito no grande e é importante o pequeno também entender, né? Também. Não, é bem importante que a gente tem, eu vejo que a gente tem um gargalo ali, sabe? Nessa questão né, vamos falar de uma experiência do cliente um pouco mais reduzida, né? Mas nos nossos estabelecimentos aqui da região, eu acho que a gente tem, hoje o pessoal, vamos pegar exemplo das lojas, né? As lojas físicas, elas competem muito hoje com o varejo online, né? Então tá cada vez mais difícil. Porém, as lojas que se propõem a ter uma experiência diferente, um atendimento diferente, né, que facilitam o contato, é outro departamento. Elas têm sucesso. E eu vejo várias lojas aqui, tanto uma que chegou em Serafina agora, em Guaporé, tem vários cases aí, né, de lojas que dão super certo porque elas têm, né, esse pensamento diferente na questão da experiência do cliente, né, o atendimento, enfim, é uma coisa que faz diferença, né. Eu tomo a liberdade de facilitar, que você me permite, Maurício, né? A gente Claro. está trabalhando, desenvolvendo. E nós aqui no IMC, a gente desenvolveu um projeto, que é isso aí, é um dos... como a gente chama? A gente tem alguns projetos, produtos e coisas assim, que são aqueles que moem no coração, né? E eu sempre fui um cara pesquisador e usando até eu posso mandar depois para vocês o artigo original. É um artigo original dos executivos da Motorola, e eles fizeram uma nova abordagem dos famosos 4Ps do marketing. Vamos voltar às aulas aqui agora, né? As famosas 4Ps do marketing, que tem ajudado para nós, alguns clientes e minhas estratégias, para exatamente o que o Jonathan falou. Como é que eu consigo, de uma maneira rápida, objetiva, para uma pequena empresa, e não uma mega, mas também para uma grande, ter essa cultura rápida de passar o que você faz e como é que se integra comercial e vendas. Então, só fazendo rapidinho, então vamos lá. Os 4Ps. Produto, praça, promoção e... Não, desculpa. Produto, praça, preço e promoção. Usando nessa sequência especificamente, né? Quem se lembra das aulas aqui, muita gente talvez não quer que lembre. Então, produto, praça, preço e promoção. Aqui a gente faz um acrônimo chamado SAVE, que é SAVE em inglês, que é salvar de inglês. S-A-V-E. Então, produto. De produto, qual a solução que você leva para o teu cliente? Não é produto, é solução. Deixar bem clara a solução, abre a cabeça. Então, ó, pessoal, vocês têm que vender a solução.
não é um tablet, é a solução. É esse que é o detalhe. O A não é mais de P de praça, é acesso. Seja online, seja na rede social, seja na entrega, seja com logística, seja com embalagem. Como é que eu consigo levar? Pô, pessoal, a nossa logística, que nem o John está falando, olha que legal, a gente tem como entregar com uma embalagem legal, assim, show de bola. O P vira valor. Quando você soluciona problema e entrega, o valor e o preço se somem. Não estamos falando de preço, estamos de valor. Soluciona um problema, está entregando assim. E por último, que eu acho mais interessante, que é aquilo que a gente está fazendo, né? Que o P de promoção vira o E de educar. Se a gente educa os nossos clientes a usar o nosso produto, o nosso serviço, que nem o John está falando, antes mesmo de querer vender alguma coisa, nós aqui a gente está doando o nosso tempo, né? Aqui por mim é perigoso, porque eu adoro fazer isso aqui, mas se a gente consegue ensinar o nosso cliente a usar os nossos produtos, quanto a gente poupou o tempo dele? Quanto assim, então, usar esse tipo e essa metodologia a gente usa aqui no escritório bastante, né? Quando eu vou provocar com os empresários, eu começo a fazer eu adoro fazer os rasbisquinhos com eles, já quebra muito e facilita muito, muito para como é que você consegue até integrar a questão de cultura. Total, assim, Hélio, só complementando, até eu queria complementar uma questão que eu ouvi esses dias, né? Eu tava ouvindo um podcast, não lembro de quem que era, mas ele comentou, né? Uma coisa que faz total sentido com o que tu falou agora, que toda empresa deveria ser uma empresa de educação, né? Que seria o quê? Ensinar, né? Ensinar, dependendo do teu produto, como usar melhor, como aquilo vai na vida do teu cliente. Então, isso é bem importante, porque isso é por isso que a gente fala, desde uma postagem num feed de Instagram, num vídeo no YouTube, numa live e no atendimento de um cliente. Como é que eu vou mostrar isso para o meu cliente? Isso agrega muito mais valor, né? A gente sempre fala aqui na empresa, não é uma empresa que vende mostruários, vende expositores. É óbvio que o material é isso, né? A parte do produto ele é isso aí, mas a gente vende o que ele faz com o nosso cliente, qual o objetivo do nosso cliente, o que vai fazer, que diferença vai fazer lá para o nosso cliente. Se o comercial e a empresa entender isso, e a gente fala assim, ó, desde lá do início, do cara que está fabricando, pô, imagina o cara lá lixando todo dia aquilo. É um trabalho que ele sonhou? Não, não é um trabalho que ele sonhou, mas é um trabalho muito digno, porque aquilo que ele está lixando, o que é a diferença do cliente lá no final? E quando ele entende isso, até para ele ali, o trabalho dele fica muito mais prazeroso, né? Muito mais fácil, né? A Gabi comentou do círculo dourado, né? A gente tem aqui aquele círculo, né? Que a gente começa pelo porquê, né? Por que que a Redantex existe, né? Então a gente tenta mostrar sempre isso para as pessoas aqui dentro na cultura e de fato, assim, no dia a dia, né? E isso que acaba que gera muito mais valor, né, Hélio? No nosso dia a dia, com certeza. Perfeito, perfeito. O autor que o Hélio citou antes, o Seth Godin, ele fala uma coisa que é muito interessante, que a empresa do marketing, enfim, ele entrega a transformação, né? Então, o produto da Redantex, quando ele chega lá no final, ele está entregando uma transformação. É óbvio que a gente falar isso aqui parece bonitinho e tal, mas quem bota, quem faz mesmo, quem tem essa cultura e entende essa importância, lá no final faz muita diferença. Qualquer produto, né? Vamos focar na Redantex, né? Tu tá vendendo um produto que vai chegar lá para a pessoa, para ela poder vender mais, vai ajudar ela, né? Na questão dos expositores a vender mais porque o produto é qualificado e tudo mais. Então é uma transformação, uma mudança de cenário 1 para cenário 2, né? É muito importante. Eu estava até acompanhando o Instagram aqui da Redantex, eu disse assim, ó, simplesmente, vocês são responsáveis pela solução dela, é transformar o meu produto ainda mais bonito. É facilitar ainda mais a minha venda. Isso aí. A Redantex, simplesmente, ela me ajuda a vender mais. Se fosse que fazer uma solução, os dispositores, a exposição, facilita que o meu produto fique ainda melhor e venda mais ainda. Então, esse que é o grande objetivo. E quando a gente, como empresário, pessoal, aí eu trabalho, o que mais mexe nós como empresários? Eu costumo fazer isso nas minhas apresentações. Geralmente, um empresário comum, aquele que mais no interior, não vamos tirar os gurus, os profissionais. A gente tem duas coisas que mexem com a gente. É medo e ambição. A gente queremos ambição de querer mais, e qualquer empresário que estiver assistindo aqui, com certeza quer crescer mais, quer ter mais negócio, ganhar mais dinheiro, beleza. E medo de perder o negócio, de ter uma concorrência, de ter uma falha. Se a gente trabalha com os nossos empresários para diminuir o medo dele, ampliar a ambição, auxiliando como a vender mais, treinando melhor, tendo estratégias adequadas, 99% das empresas vão ir bem.
Só que elas têm que uma coisa, né, Maurício? Acho que a gente tem que ter, que foi com o John também, uma pessoa aberta. Tem que estar aberto para treinamento, tem que estar aberto para mudança, tem que estar aberto de trazer profissionais que nem o Maurício para dentro da empresa para ver isso aí. Entende? Tem que trazer esse pessoal que fica isso para isso. Porque senão o feijão com arroz, o dia a dia vai funcionando. Até que um dia vem um concorrente. Até que um dia vem alguém diferente. Então eu fico muito triste. Eu trabalhei quase 5 anos no Sebrae como gestor de projetos. E outro dia eu entrei de novo, até por alguma questão, trabalhando assim. Eu pensei que muitas coisas tinham mudado. Ainda a mentalidade de muitos empresários precisa ser chacoalhada. Precisa sim, precisa sim. Então, pessoal, quem está me escutando assim, ó, procura ajuda. Vai buscar, pega essa live, mostra para o sócio, né? Troca ideia, entra em contato, entende? Vai ler um livro às vezes, pega um livro que seja, mas mexa, entende? Não deixe as situações pararem no tempo. Sabe que é bem Vai lá, colocado, com certeza, desculpa, Mário. Não, Mas não eu pode. acho que é muito interessante porque tem a ver com o que a gente falou antes, né? Constância. E, e não é da noite para o dia, como a gente comentou, né? Então, às vezes, como a gente tem medo, né? Tu vai investir, aí muitas vezes tu não vê o resultado inicial e tu quer aquilo logo, né? Tu quer rápido, né? Hoje em dia tu quer que retorne, muitas vezes, e aquilo não dá tão certo, acaba que vai voltando, né, ao que tu estava fazendo antes, ao que tu fazia antes. E claro que tem a questão, que eu penso assim, tem muita a questão de cultura, de como era antes, né? Hoje para mim é um pouco mais fácil, mas eu sei que também tem a parte cultural. A gente conversa hoje com empresários aqui de Guaporé e diz, como é que tu faz isso, aquilo, né? E eu sinto que, pô, para eles também é um pouco mais difícil porque deu muito certo lá atrás, de uma forma diferente. E mudou. E o que até tu conseguir internalizar isso, aceitar e tocar para frente isso, não é tão simples, né? Mas é um desafio, mas com certeza eu vejo muito que é o caminho, né? Falando hoje em marketing, falando em marca, é um caminho que realmente é sem volta, digamos assim, né? E tu falou Perfeito. uma coisa muito importante, né? Isso, às vezes, dependendo com que empresário tu está falando, não vai entrar na cabeça mesmo que os negócios eram de uma forma e mudaram, né? Então, não é fácil disso ser entendido. Mas o que o Hélio falou é muito importante, né? A partir do momento que alguém vem de fora também, né? E consegue te apontar algumas coisas, né? Olha, isso aqui pode ser dessa forma, isso aqui... Porque às vezes tu tá tanto na operação que é importante tu, né? E a Redontex investe muito em consultoria, né? Então, poxa, olha, esse processo aqui eu já testei, acho que pode ser dessa forma, isso pode ser assim. Então, é muito importante para as empresas ter algumas ideias novas, ou que nem o Hélio falou, pega um livro, compra um livro sobre determinado assunto e vai buscar entender sobre isso. Quero só deixar aqui um alô para o Zé e para a Júlia Vicari, que são profissionais de marketing aí, experientes, estão comentando aí, a Gabi, a Alessandra, né, a esposa do Hélio, né, uma profissional também muito reconhecida aí no estado, no Brasil, né, um prazer que ela esteja aí também acompanhando a nossa live. Vamos ver aqui a Gabi, quem identifica as mudanças e se adequa a elas mais rápido se diferencia, realmente é verdade. Eu quero trazer para vocês aqui também, até antes de trazer esses elementos, eu acho que uma questão bem importante sobre marketing e vendas, né, que a gente teve uma experiência, né, Jonathan? Não, que nem tu falou, não é de uma hora para outra. Várias respostas a gente vai encontrando no decorrer do caminho e a gente vai aperfeiçoando o processo, né? Então, a questão do marketing com as vendas, né, de conversar mais, de ter alinhamentos, de ter constância nas conversas, principalmente, do que está acontecendo, do que pode melhorar. E aqui eu tenho alguns outros pontos que eu anotei, que também são importantes, e eu vou colocar eles aqui, a gente vai debatendo. Implementar metas alinhadas com o mesmo objetivo, né? Não ter só, o comercial tem essa meta, o marketing tem essa, mas ter algumas em comum para poder trabalhar em conjunto. Uma comunicação eficiente entre os setores, que a gente já vem falando agora durante a live, mas isso é uma coisa que tem que ser assídua, né? Tem que ser com recorrência. O que eles podem trabalhar em conjunto, né? Melhorar a experiência do consumidor, tem esse poder, junto com outras áreas também. Oportunidades que podem ser aproveitadas,
a gente sabe que nem sempre o lead está no momento de compra, né? Então, é importante que tenham, né, a gente entra em outras questões, né, de criar um lead scoring e tudo mais, né, que é quando o cliente está com uma pontuação suficiente para o comercial poder atender, mas enfim, no básico, conversar com o comercial para entender o momento de cada cliente e depois, né, poder atender ele da forma certa, entender realmente, né, definir métrica para os dois setores, mensurar, isso eu acho muito importante, mensurar de forma precisa o impacto das ações de marketing e ter uma conversa bem transparente sobre aqueles leads que o marketing passou para o comercial, né? Porque a gente vê bastante aquele bate e volta, né? Ah, o lead não é bom. Ah, esse lead não está preparado. Poxa, mas te passei 600 leads. Não, nenhum desses aí estava bom. Porque é muito fácil, tu vai para uma reunião, né? E aí a gente sabe como é que é o dia a dia das empresas, né? Aquele negócio de, tem que bater a meta, não sei o quê. E se não for alguma coisa consciente, que as pessoas param e analisam, começa aquele bate e volta, né? Ah, não, tu não está gerando lead bom, eu não consigo vender, é simples. E aí começa aquela pressão para cá e para lá. Então é importante que tenha uma conversa transparente e né, o pessoal até hoje chama de um acordo entre o marketing e o comercial, né, para que isso seja seguido, né, que vira uma cultura praticamente. Basicamente esses tópicos aí que eu queria elencar, que eu acho que são bem importantes, né. Só complementar, Mauro, por isso que a gente fala que é uma coisa só, né? Então, hoje não adianta, realmente, a gente tem aqui, por exemplo, a gente faz a reunião semanal, onde ela tem os indicadores, né, do que a gente esperava, como é que foi a semana, só que não é o que um fez, o que o outro fez, né? É o que está acontecendo nesse setor. Até uma informação legal que eu vi esses dias, né, até o gestor comercial nosso aqui que me mandou, é que está surgindo uma área, eu não lembro o nome agora, depois eu posso mandar para vocês, aonde ela engloba marketing e comercial, aonde uma pessoa é responsável, né? Digamos assim, não mais outras, mais várias pessoas. Então, claro, cada um faz o seu papel, mas uma pessoa ela é responsável pelo todo. Isso é bem interessante, bem bacana, por quê? Porque ele não tem mais duas coisas, por exemplo, isso que tu comentou. Então, quando é uma pessoa, é o setor, não é mais dois, né? É uma coisa só. E depois eu vou mostrar para vocês. E aí, nessas reuniões aí a gente consegue avaliar o quê? Quantos leads, quantos realmente eles foram filtrados e foram para o comercial. Só que se foi negativo o resultado, o que a gente vai fazer aí juntos adequar? E não é um ou outro, é os dois, né? Por isso que é a mesma coisa, na verdade. Né? Não é um contra o outro, e sim um unido ao outro, né? Mas com certeza... É aquele ponto, né? Ah, o lead não tá bom. Tá, mas ok. A gente precisa conversar então para entender o porquê que esse lead não é o ideal. E aí tem que conversar com o pessoal do tráfego, tem que conversar com uma série dos profissionais envolvidos para te poder, né, afiar o machado, vamos dizer assim, para poder chegar no cliente ideal. Sobre essa eterna luta do lead qualificado, eu tomo a liberdade, estava até rindo. Essa Hoje quem cuida do tráfego conversa, né? sou eu, né? Quem cuida do tráfego da empresa sou eu. E eu sempre brinco assim que às vezes eu fico com raiva de alguns clientes nossos, amigos, clientes profissionais de marketing, que isso é uma das coisas que a gente tem que entender que o próprio Maurício sabe. Eu falava isso. Quando você contrata alguém para ajudar na tua empresa, contrata alguém que entenda do teu negócio. E olha, pessoal, me desculpa, eu tenho muito colega que não entendia o que a gente fazia. Entende? Eu tive agências, eu contratei agências de fora que não entendiam o que a gente fazia. Eu vendo cursos de treinamento, desenvolvimento, mentorias, assim. Eu tive uma vez uma pessoa, um profissional, dizer, depois de 6 meses, perguntar para mim, o que você vende? Entende? Você queria esgoelar o cara. Aí o que você vai aprender? Ele vai aprender sobre tráfego, mídia. Eu faço hoje minha estrutura é menor, reduzo o custo, assim, mas eu tenho uma briga constante. Porque às vezes eu tenho que defender se o meu lead que ela está recebendo, ela está fechando lá a equipe de vendas, porque o meu lead, mas a minha qualificação está boa, é o público que eu quero, tá aí. E ela me diz, mas ela sempre faz, fulano, como é que está o nosso lead? Não, mulher, a campanha tu acertou, tá vindo um lead bom, é lead para tal produto, é lead para esse produto, é lead para aquele produto. Então, consiste nisso, mas eu só queria reforçar das métricas. Se não tem isso bem alinhado, senão fica cada um apontando o dedo. Tá, vamos construir. Qual que é
é o teu perfil? Como é que tu me ajuda? Vamos fazer junto? Vamos trabalhar em conjunto? Esse que é o legal. Para não ficarem um apontando, o teu lead não serve para nada. Claro. Né? E aí o cara diz assim, eu gastei a campanha, mas tu me gasta. Aí o gestor, vamos botar nós no gestor da empresa, o marketing gastou 10 mil reais de campanha. Veio tantos leads. Mas tu me gastou 10 mil, mas não venderam, porque o lead era ruim. E aí quem que bota a culpa? Quem que é responsável? A equipe de vendas que não soube selecionar, é o marketing soube. E aí entra uma questão principal de ter essa visão de liderança novamente, mas unir, pessoal, vamos sentar aqui todo mundo, vamos dar as mãos, vamos organizar essa bagunça, que vocês estão para o mesmo objetivo. Eu estou trabalhando para tu vender mais. Eu quero que você venda mais, eu tenha mais trabalho para nós crescer mais. É alinhar essas questões e não ficar apontando o dedo. Eu acho que isso tem que ser alinhado. Falou uma coisa agora, vamos usar de exemplo, né? Vamos supor, estou investindo aí mensalmente, vamos lá, botar 5 mil reais, né? 1.000 reais, que seja 500. Eu fiz algumas prospecções, trouxe alguns leads para a empresa e eu faço só uma reunião por mês. Cara, se tu fizer uma só por mês, tu perdeu o mês inteiro e tu não trocou nenhuma campanha, tu não mexeu em nada e só foi lead ruim porque vocês não se conversaram. Mas se tu faz o alinhamento semanal, por exemplo, que nem a Retantex faz, uma semana tu já, tá acontecendo isso, isso e isso. A gente tem que, né, mudar a rota de algumas coisas, tem que mudar isso. Aí tu consegue mudar rápido, né? O digital te permite isso, né? Claro, e o semanal é o, digamos assim, oficial, mas é óbvio que no dia a dia ali tu vai trocando ideia direto, né? Mas por isso que eu acho legal a construção junta, né? Porque se o lead não é qualificado, mas todo mundo ajudou a construir, não tem como tu, né? Porque todo mundo ajudou a construir, não foi uma coisa sozinha e feita. Então, o comercial ajudou e não está qualificado, vamos ajustar e vamos mudar alguma estratégia, né? Por isso que eu acho bem bacana isso que tu falou, Hélio, eu acho que bem legal antes, porque eu pego assim hoje, né? Tem muitas agências, realmente, né? Muitas pessoas que trabalham e tudo mais. E empresas pequenas às vezes se frustram justamente por isso. Elas contratam algumas agências, ou uma pessoa, enfim, que aquela pessoa tem uma demanda gigante daqui a pouco, só que daí ela lida como mais um e o cliente ele vai ficar ali na mão. Então, eu acho bem importante isso que você falou, de conhecer o teu cliente. Então, se eu sou uma empresa pequena e eu contrato alguém, eu faço questão, e mesmo nós, né? O Mauri também está aqui, a gente tem uma empresa hoje média aí, mas, cara, o Mauri está aqui. Cara, vem aqui para dentro, vai entender o produto, vai entender, sabe? Se bobear, vai vender para conseguir entender o que nós estamos. Perfeito. Eu acho que assim é interessante, eu quero só reforçar, por exemplo, eu tenho meu genro, ele tem uma loja de automóveis aqui em Passo Fundo, né? Ele vende automóveis de alto valor. O ticket, o cliente dele é caro de 100 mil para cima, entende? Outro dia ele estava brigando que o cara discutindo com o cara que o cara não está fazendo a campanha correta. E ele, né? E ele simplesmente chegando assim a questão assim, o lead não está vindo qualificado. Aí eu disse, vamos conversar. Daí fui eu ajudar ele. E ele, meio empresário, atua aquela coisa do empresário já brigão. Foi lá, já cancelou, já cancela contrato, já não fecha mais nada, não quer saber mais disso. Vão pensar no que estão me tirando para coisa. Claro, por quê? Era o quê? É vender carro. Mas calma, o público dele não é o cara que compra um carro popular. É um público que tem que entender que é um cara que tem uma carreira, o cara quer comprar uma grande marca de mercado, entende? Ele vende automóveis de 400 pau, se ele for questão disso, né? Então é posicionado. Então, bota o cara para dentro, pega assim ali, o pessoal entra aqui que você falou, entra na minha empresa, veja como é que ela funciona no dia a dia, comercial junto com a pessoa, marketing, vamos conversar junto. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Num diagnóstico de médico, a gente tem que sentar, ficar um dia, como é que funciona a tua empresa? Deixa eu ir lá visitar. Como é que funciona? Deixa eu ir um restaurante, eu vou comer a comida de vocês. Eu vou sentar para ver como é que é a interação. Eu canso disso. Me desculpe, eu vou usar uma expressão chula aqui, mas esse marketing de ar-condicionado para mim não funciona mais. Porque a rede social facilitou muito a vida da gente. Contrato o cara lá do Rio de Janeiro, o cara nunca vem aqui. A gente faz 4, 5 reuniões, ele não vê a minha realidade. Eu digo assim, meu amigo, uma hora tu vai ter que levantar a bundinha da cadeira e vir aqui visitar a fábrica. Toda vez que a gente trabalha um programa, e a minha esposa faz principalmente mais que eu, por exemplo, ela vai visitar, outro dia ela visitou uma indústria metalúrgica, cara, ela vai trabalhar com a liderança, mas ela foi visitar efetivamente até como é que faz o processo de solda numa empresa. Entende? É isso aí. Eu trabalho com os líderes, eu tenho que saber como é que faz a logística. Entende? E muitas vezes, por que o americano vende melhor, usando uma analogia? O americano faz isso, ele entra na tua empresa e diz assim, tá aqui o teu erro, eu analisei isso, eu pensei assim, assim. É isso que tem que ter.
Então a gente tem que ajudar isso. Então, me desculpem, às vezes eu fico brabo. O Maurício sabe, eu fico muito pé da vida, cara. Mas e aí eu eu disse, Hélio, por que tu não faz mais vídeo? Porque eu vou arranjar briga com todo mundo, cara. Porque às vezes as pessoas inventam assim. Aí vem os caras inventar umas... E aí, me desculpem, vou fazer um... O Maurício foi meu aluno, então é aquela coisa. Tem coisa que hoje em dia o pessoal vende a toque de caixa como se fosse a última ferramenta do universo. E é coisa que a gente via na nossa faculdade. Então, no feijão com arroz, entrar. Se eu vou conhecer a empresa do Jonathan, como é que ela funciona? Quem que é ele? Como é que é? Em quantas empresas? Como é que é o site? Quantos vendedores tem? Pô, eu já estava vendo aqui o Instagram, já estava vendo, pesquisando. É isso que eu tenho que saber. Entende? Eu falo isso. Essa semana eu vou fazer um treinamento para uma empresa que vende a questão de... como é que é o nome para... laudos trabalhistas, se não me falha a memória, né? E é exatamente para entender de empresário. E aí entender, já montei um material e a gente tem que entender esse processo. O que a empresa faz? Por que ela precisa disso? Ela não acorda de manhã o empresário querendo comprar um laudo trabalhista, uma coisa. Não, é burocracia, só que ele tem que ter. Então, como é que eu vou vender isso? Como é que é importante para a empresa não levar uma multa? E assim por diante. Então, esse é o papel nosso, o papel do Maurício também, com o trabalho dele, né? Aí o Jonathan quer... É isso que a gente tem que fazer. E as empresas, o pessoal tem que entender isso. Né? Então, me desculpe, às vezes eu me corta aí, Maurício, me corta o microfone. Não, capaz, eu acho que é bem importante, vocês tocaram um assunto que a gente tem que trazer para a realidade muitas, a gente falou da Redantex, que tem um setor de marketing interno, mas a maioria das empresas também, as menores, né, elas são atendidas por agências, né? Só fazer um ponto aqui, o pessoal da Taliana Alimentos pediu que quer um lead, e até o Zé já respondeu para nós, né? Isso é uma oportunidade de negócio, é alguém que deixa um contato para a empresa, né? Um potencial cliente que vai ser abordado. Isso. Esse ponto das agências, olha, desde que eu comecei a atuar na área, isso é uma coisa que eu não abro mão. De entrar no cliente, estar um tempo lá dentro e entender mesmo. Não é fácil. Mesmo se tu ficar um bom tempo dentro do cliente, aí mesmo assim demora para te entender o negócio. Porque tu imagina, né? O profissional de marketing que ele atua como consultor ou agência, tu trabalha com vários negócios. Então, não é de uma hora para outra que tu vai conseguir entender o negócio, porque isso é muita informação. Mesmo assim é difícil. Imagina se tu não fizer isso. Se tu não buscar ou só fazer lá o formuláriozinho, quais são teus produtos. Cara, ali tu não vai saber praticamente nada sobre o negócio, os detalhes que podem fazer a diferença, aquele negócio que está escondido lá no processo de produção que é especial, ou o gargalo que tem lá no setor de vendas com o marketing. Tu tem que começar a entrar, a perguntar, a entender. Isso aí que vai fazer a diferença. Então, realmente, isso é um problema muito sério que a gente tem. Muito sério, porque gera frustração, muita frustração para as empresas. A agência também, de certa forma, quando perde o cliente, fica frustrada e não entende isso, mas é uma coisa que é vantagem de tu atender menos clientes, mas tu fazer esse processo, porque ele faz total diferença no trabalho. Então, é um ponto que é bem importante, é que as empresas têm que colocar isso como um critério, sabe? Olha só, eu vou te contratar, ok, mas de certa forma a gente precisa fazer uma integração, precisa entender um pouco mais sobre o meu negócio, né? Viu, Zé? Hélio? Eu vi do Zé. Boa ideia, Zé. Gostei. Vou usar essa aqui. Mas essa é uma maravilha. Focou exatamente o que a gente está falando. O Zé é um gênio. Cara, né? Uma brincadeira, cara. Mas o que eu queria tocar o pronto aqui, Maurício, e para ver que às vezes o que a gente está discutindo, a gente às vezes fala um linguajar muito técnico, e aí com o maior respeito da pessoa que pediu o que é o lead, né? O básico, eu sempre falo, o óbvio deve ser dito. Quando vendas envolve comercial, o que a gente vende? Se é que todo mundo na minha empresa está sabendo o que a gente vende, o comercial está claro do que eu vendo, eu estou com uma moça que trabalha na área de vendas, eu tenho que ensinar o que ela vai vender. E ela veio de um outro segmento, vou dar um exemplo aqui nosso. Ela veio do segmento de varejo de comunicação, no caso Vivo, né? Veio vender planos de televisão. Que é fácil vender, é um produto diferente. Vender planos, vender celulares, vende. Opa, agora ela tem que vender curso, treinamento, programas de mentoria. Não é a mesma coisa. O gargalo, às vezes, demora o processo. Não é que nem eu comprei agora, já saiu, já fechou a venda. Então eu preciso, às vezes, ser
objetivo e se ensinar. Por isso que eu volto à questão de educar, né? O que é o lead que eu tenho que entender? É a prospecção de cliente. Essa pergunta não é comum, assim, muita gente me pergunta, ele como é que funciona? E eu tenho que estar sempre me regulando nesse ponto. Mas é exatamente isso que a gente falou. Quando a gente entra, explica, entende o linguajar da empresa para poder ajudar a empresa, né? Para entender a empresa. Se eu entendo como é que funciona, qual é o segmento, até estou vendo aqui, acho que entrou um cliente meu aqui da Pontual Distribuidora, aqui, ó. O pessoal aqui é meu cliente. E aí é exatamente isso. É para entender. Deixa eu entender como é que funciona, como é que vocês trabalham, como é que eu posso ajudar. E a partir daí a gente vai construindo. Tá? Eu sugiro sempre, até o Maurício sabe disso, né? Eu sou muito fã daquela ferramenta, o modelo de negócios, né? Aquela Canvas do modelo de negócio. Pessoal, a dica que eu digo assim, para usar isso para fazer um diagnóstico em uma empresa, é a ferramenta mais prática que existe. Eu uso ela de montão. 40 minutos tem pelo menos uma visão de uma empresa. Fica aqui mais uma dica aqui para quem quiser usar. O modelo de negócio, o Canvas, é uma baita ferramenta para isso também. Comentar, Mário, uma coisa que eu vi esses dias, eu achei bem legal, né? Que tem a ver total com o marketing que a gente vem falando, que é o mais conhecido vence o melhor, né? Eu acho que isso é bem uma frase muito bacana, porque muitas vezes a gente fica naquela, né? Ou até assim, pô, mas como é que esse cara aí, né? Tem uns caras bem melhores, o cara tá, sei lá, vendendo muito mais. E é totalmente isso, sabe? O mais conhecido, ele vence o melhor. Tem tudo a ver com marketing, com o que a gente está falando. Por isso que a gente fala em pequenas empresas, né? Pô, sei lá, eu tô ali, tenho constância, fazer o marketing do jeito que o meu cliente quer. Muitas vezes é um panfleto, sabe? A gente fala, claro, no online, mas dependendo do negócio, né? Tá aí o Italiano Alimentos, por exemplo, daqui a pouco, cara, o jeito que ele pode fazer é muito diferente do meu, mas ele vai ser mais conhecido dentro da região daqui a pouco e vai conseguir ser o melhor ali dentro daquilo. Claro que o bom seria a gente ser o melhor e o mais conhecido, óbvio, mas muitas vezes a gente até se compara em muitas, sei lá, situações do dia a dia, né? Pô, como é que aquele cara lá, né, tá acontecendo, tá, sei lá, vamos falar em seguidores, né? Pô, 100 mil seguidores esse cara aqui. Só que o cara aí tu vai ver, todo dia ele tá postando, é constância todo direto. Aí o outro lá, já não vai com tanta frequência. Então, isso eu acho bem bacana também comentar, né? Que o mais conhecido, muitas vezes, ele vence o melhor. E só complementar uma coisa que eu tava vendo do Paulo Cuenca, hoje ele tá postando umas coisas assim, ó. Tudo que é barato não, né? E ele fez uma postagem ontem, acho que foi da Swarovski e uma da Morana, né? Que são duas redes aí de joias, de semi-joia, no caso, né? E eu achei bem bacana porque ele compara a mesma peça e ele comenta, né? O da Swarovski, sei lá, R$ 1.200, da Morana, sei lá, da Swarovski, desculpa, R$ 10.000, da Morana 1.000, por exemplo, né? E daí ele fala assim, é a mesma peça, a mesma coisa. E o que mudou ali? O marketing. Só que o marketing, desde a forma de expor, da embalagem, a forma de comunicação que a empresa tem com o cliente. Então, tudo isso, com certeza, muda e agrega muito para a marca. Né? Tu sabe que tu Eu me acho falou... isso... Pode falar, Maurício. Tu sabe que tu me falou uma coisa essa semana, Jonathan. A gente falou 4 minutos, mas a gente já falou bastante coisa, né, essa semana. E aí tu me falou, cara, sobre outros setores também, tu falou, nosso setor de logística também é muito importante que eles entendam a importância, né, do marketing. E quando eu recebo os produtos, a primeira coisa que eu faço, né, o cara que é de marketing, de venda, enfim, ele vai olhar como recebeu esse produto, quais são os detalhes. E tem duas vou botar uma em específico, a reserva. Cara, quando tu recebe um produto da reserva, aí tu vai lá, tu abre, aí tu vira a tampa, já tem uma mensagem lá que uma porcentagem vai para ajudar não sei o quê. Aí tem toda uma explicação do produto, que a palmilha é feito com produto reciclável, não sei o quê, não sei o quê. Então, é muito importante, né, que até o setor, né, que a gente falou, que embala, que faz toda a questão, tu falou em dois sentidos, né? Como embalar o produto, né? A questão do marketing em si, né? E a questão também dessa importância, né? A reserva tinha até uma sacada que eu achava muito legal, que eles botavam até a foto de quem embalou e contava a história e o sonho da pessoa. Aí tu recebia aquele negócio, olhava para aquilo, tu simpatizava, sabe? Pô, tu cria um vínculo com o teu cliente, né? Vida total, né? Existe, sabe? Por isso que eu acho muito legal, mas isso tem a ver muito com cultura, né? Tu vê, né? E
adianta, é por isso que a gente fala assim, é o marketing, eu acho que muito lá na pesquisa tem o RH. Eu também achei o RH pouco ligado ao marketing, muito relativo, assim, né? Tava na pesquisa. E hoje, total cultura. O que eu transmito para o meu colaborador? O que eu passo para ele internamente? Porque se eu penso que marketing começa de dentro para fora, o que eu estou fazendo internamente? Como é que é? O que as pessoas falam ali fora que trabalham aqui dentro, sabe? Isso eu acho que é bem legal. Isso, mesmo se eu tenho um funcionário, se eu sou sozinho, como é que eu falo da minha empresa, sabe? Como é que eu reajo a isso? E eu acho muito legal isso. Por exemplo, a gente faz a convenção, né, aqui anual, e temos rituais internos que são muito para fortalecer isso. E não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Cultura é difícil impregnar, tu fazer com que aquela pessoa entenda aquilo, né? E por isso que a gente batalha quase que diariamente para aquilo estar ali claro para as pessoas internas, para eu conseguir transmitir isso, né? Então, eu acho que é bem bacana, né? Eu tenho nós temos a felicidade aqui, nós temos assim como clientes nossos, o grupo da Vivo, da Comp Master de Sananduva, não sei se também, acho que em Guaporé deve ter uma das lojas, e o dono da empresa, o Emerson Piccolotto, ele tem uma coisa muito interessante que ele costuma dizer nas palestras dele. A gente até acompanhou ano passado as 3 convenções deles, né? Auxiliamos junto. E é uma coisa muito forte que ele começa cada palestra dele contando a história dele. Ele conta como ele começou. Dos 19 anos de idade até atingir hoje, estão quase 100 lojas no Brasil inteiro, né? Então, são coisas assim que a questão da cultura faz muito forte. Eu venho da onde? E aí o empresário se identifica com isso, mas se identifica com o colaborador. Pô, da onde que veio? O cara começou desse jeito, aquela não ganhou tudo do zero, tá? E eu só queria complementar o que o Jonathan falou, uma coisa interessante sobre ser mais conhecido, né? Que eu acho legal também, eu acho muito interessante, mas eu tenho uma complementação para essa frase que eu acho legal. As pessoas às vezes não compram o melhor produto, elas compram o que elas entendem. Porque ela precisa entender, se ela entendeu aquilo, não adianta você dizer que assim, ó, é aquela velha história, a gente vai entrar na discussão aqui que vai ficar até a madrugada, que eu sou Apple Maníaco, sou viciado. Se eu começar a discutir, pessoal, isso eu vi uma palestra da Apple, eu sei como é que ela vende os produtos, e nesses eventos que eu tive a oportunidade, tinha um profissional de outra marca, como é que ele explicava o produto. Cara, o cara entrou na parte tecnês lá, virou uma coisa chata. É isso. Então, as pessoas não compram o melhor produto. Elas têm que entender o que elas entendem. Se ela entender o que só esse caderno, tu pega a caneta e escreve, show de bola. Tu tem as melhores embalagens, os melhores displays, show de bola. A melhor mentoria, consultoria, show de bola. Por isso que a gente volta a falar assim de obviedade, né? Seja simples, seja claro. E isso tem que ser claro. Aí é aquela velha história que é um grande desafio, né? Se eu chegar hoje para minha empresa, serve para qualquer um, e chega lá para o teu colaborador e diz assim, o que a gente vende aqui? O que eles vão dizer? Eu faria isso para todo mundo que está nos assistindo. Chega amanhã para ver o colaborador, não fala nada. Assim, o que a gente vende aqui? O que as pessoas vão dizer? Né? É uma grande provocação que eu faço aí para todo mundo. Eu acho muito legal isso que tu falou, sabe, Hélio, da questão de entender. Aí eu volto para a questão do marketing, está muito ligado ao comercial. Porque como é que eu vou fazer a comunicação, por exemplo, me comunicando de uma forma inadequada com o meu cliente? Então, é o que tu falou antes da garagem do carro, é o que eu falei antes do mecânico. Às vezes eu vejo lá, uma agência pegou uma mecânica aqui, daí posta lá, sei lá, um Porsche, venha fazer a revisão do seu carro aqui, mas nunca entrou um Porsche naquela mecânica. O cliente dele não tem Porsche, cara, nada a ver com o que o cliente... Exatamente. Comunicação totalmente igual. Então é bem importante, assim, ó, o marketing tem que entender de fato, assim, como que eu me comunico. E claro, isso vem através do cliente. Por isso que o cliente, estando no centro, né, da atenção, ali, o foco no cliente, ele faz total diferença, né? Eu acho que bem legal que tu falou, até anotei essa frase que eu achei bem bacana, né? Que o cara até se pergunta, será que eu estou comunicando, se o cliente está entendendo o que eu estou querendo vender para ele, ou eu estou achando bonito, não está conseguindo, né, vender isso, né? Então acho que sabe? Perfeito. Esses dias a gente teve, né? O Mauri tá aí, a gente teve o lançamento de um produto que foi um dos mais impactantes para nós, assim, que foi um produto que ele representa muita coisa, né? Num produto só, que é o Skin, a gente chama, que é muito voltado a tons de pele, tem todo um conceito. E daí pensa, por isso treinamento. Imagina eu faço uma campanha, tem a ver com tons de pele, tem a ver com questão humana, com características, umas coisas muito impactantes envolvidas, né?
Imagina, chega lá na minha loja e o vendedor fala, ah, olha que lindo esse aqui, sei lá, o cliente chegou e o vendedor fala, ah, esse aqui é o nosso lançamento, o skin. Tá, o que é esse skin, né? O que isso representa, sabe? O que ele faz de diferente? Por isso que o conceito, isso tudo tem que estar muito aflorado no marketing, no comercial, assim, juntinho, sabe? Juntinho, acho que cola muito bem, isso é bem impactante e bem positivo, né? Dois exemplos até, depois vocês podem complementar para a gente ir se encaminhando para o fim. Um bem básico, né? Questão de... Vamos dar um exemplo bem básico. Eu tenho uma pessoa que cuida das minhas redes sociais, por exemplo, e entra em contato alguém com algumas dúvidas, né? Ah, entrou em contato com algumas dúvidas, eu respondi. Cara, se eu pegar esse contato e jogar para o time de vendas e pedir para entrar em contato, beleza, vamos lá. Talvez, no melhor dos cenários, né, tu possa fazer a venda. Mas na maioria das vezes o cara vai ficar muito puto da cara, né? Usando a palavra bem simples, porque não existe mais isso, né? Tu forçar essa venda, não é daqui a pouco um contato que está preparado, entendeu? Para dar um exemplo simples do que a gente está falando aqui sobre marketing comercial. E uma questão, pode falar, pode complementar. Só quero comentar uma coisa que o Henrique comentou aqui, que, Mário, eu acho muito legal não passar. Que eu sim, às vezes O a gente Henrique, tem muito o Henrique, que é o diretor do UPF, Campus Casca, está acompanhando nós aí. Então, muito obrigado aí pela audiência aí. Isso, Henrique, obrigado, porque assim, ó, cara, o que tu falou eu acho bem importante, né? Não tem marketing que salva, assim, uma equipe desmotivada. Por isso que começa pela cultura, sabe? Tu ter lá, porque, cara, vai motivado. Eu falo sempre assim, ó, clima é uma coisa, né? Que daqui a pouco, cara, tá num dia ruim, que nem eu, às vezes eu tá mal-humorado, aconteceu uma coisa em casa. Pô, mas eu desmotivado todo dia, sabe, para baixo, aí não tem marketing salva, não existe, né? Não tem como. Por isso que, cara, eu acho que quando tu vai fortalecendo a cultura, as próprias pessoas a cultura mesmo, a empresa, ela vai meio que expelindo essas pessoas aí, porque, cara, não tem como, e eu, um conselho assim, eu faço sempre, cara, não tem como manter muito tempo pessoas assim internas, porque senão, cara, realmente não tem marketing que salva mesmo, né? Verdade. Tem a Júlia também que comentou, eu costumo dizer que marketing não é um setor que faz. São todos da empresa, não adianta ter as melhores publicações se o cliente chega na loja e é mal atendido. É perfeito, é bem isso, né? Boas colocações, né? O pessoal está interagindo muito bem hoje. Eu acredito que a gente chama hoje, né? Tá na moda. Eu gosto de usar uma palavra, se me permitem. Acho que hoje já fazer um exemplo aqui, tirando um pouquinho aqui, mas existe um termo que eu sou um leitor ávido, né? E eu gosto de seguir. Um dos meus gurus que eu sigo bastante aqui, fica a dica, eu gosto muito do... Pô, agora deu um branco, fui falar no cara assim, Walter Longo, desculpe, Walter Longo. Pra quem não sabe, o Walter Longo, por exemplo, ele participou do Aprendiz e tudo, eu sigo muito o cara. E ele fala muito que a gente até utiliza isso aqui na nossa empresa, que um profissional do futuro, que acho que poderia ser esse cara do marketing e vendas, né? Talvez, não sei se é o nome dele que estão colocando. É o chamado nexialista. O que é um nexialista? Não é um especialista e nem um generalista. Um nexialista é o cara que vê nexo nas coisas. Então, eu tenho um cara do nexo. O que faz nexo na comercial? O que faz nexo no marketing? Coloca os dois trabalhar. Ele tem a expertise, agora eu tenho que botar as pessoas certas. E eu acho que é isso que a gente tem que entender. E esse conceito é muito legal, é muito louco. Eu vou buscar da onde que veio esse conceito, que é de um livro de ficção científica de 1952, que inspirou o Sr. Spock do Jornal das Estrelas. Eu sou bem nerd, pessoal. Me perdoe isso. Mas é exatamente o que as empresas precisam, a gente queria ter, eu gosto de ter isso, eu queria botar isso dentro da minha coisa, pessoas nexialistas, que entendem nexo. Qual é o nexo do comercial? Vender. Qual é o nexo do marketing? Criar estratégias e processos, sistemas para venda. Qual o nexo da gestão de pessoas? Qual o nexo disso? E aí que simplesmente vai trabalhando com isso. E aí eu acho que a gente está... Aí entra tudo que a gente já falou, né? Cultura, alinhamento, posicionamento, comunicação. Então, acho que é aí que a gente tem que ganhar uma grande campanha que mais e mais empresas tenham nexialistas dentro das suas empresas, né? Eu estou trabalhando para isso. Perfeito, perfeito. O último ponto para a gente só trocar uma ideia rápida, ou a gente pode finalizar por aqui, aquele que o Jonathan falou
sobre a questão das joias. Cara, eu acho que é um dos principais cases hoje em dia, e até eu recebi ontem um livro que eu comprei novo de marketing, umas 500 páginas, e eles analisam a questão das joias também. Claro que são focos diferentes, né? Alguns vendem mais para determinado cliente, outros não. Mas a mesma joia, às vezes, com uma custando R$ 2.000 e a outra custando R$ 100, né? Acho que foi isso que tu comentou, né? Sim, E é a bem, questão da marca, né? A força da marca. Eu, quando vou nos meus clientes, eu não sei, acho que quase todos eu mostro o case da Vivara. Porque a forma de se comunicar, a forma de agregar valor. E, pode dizer, beleza, tem que ter um baita orçamento e tem que ter dinheiro para fazer isso. Às vezes sim, mas se tu olhar alguns materiais deles e a forma como eles se comunicam, são coisas muito simples de vez em quando, que tu genial. consegue fazer. mas aí que tá, por isso é comunicação, né? E a gente luta bastante com isso. Hoje, por exemplo, né? Tu vai fazer. A gente sempre fala, o feed ele tá de um jeito, né? O nosso Instagram, que é hoje um canal bem forte para nós. Cara, tu entra na nossa loja, ela tá se comunicando da mesma forma. Então, acho que nessa linha é bem importante, ó, tá? E uma coisa bem importante que o marketing tem alinhado com o comercial. Se eu tô querendo me tornar uma marca top, uma marca conceituada, uma marca que agrega valor para o meu cliente, o meu comercial lá na hora da venda, ele tá vendendo isso? Ou na hora que o cliente fala, cara, mas eu consegui isso mais barato, ele já vai correr no preço? Aí não está se comunicando da melhor maneira. Por isso que tem que estar bem alinhado e entrosado um com o outro, né? Não, perfeito. E essa coleção que vocês lançaram, desculpa te interromper, só fazer o link. Essa coleção que vocês lançaram, eu dei uma olhada na rede social, né? Acompanhei. E quando eu fui na Redantex, o pessoal começou a explicar o conceito. A Gabi, a Júlia, os gurias começaram a explicar o conceito. E aí, cara, eu já tinha visto aquilo lá e tinha me impactado. Porque eu falei, olha, hoje tem um monte de conteúdo, né? A gente trabalhou junto durante o tempo, mas eu não estou mais acompanhando tanto. Quando eu vi aquilo lá, eu disse, cara, que é isso? E aí me mandaram também por direct gente que não tinha nada a ver. Falei, cara, impactou muito. E aí quando começaram a me contar sobre a coleção, né? O porquê e tudo mais, e aí tu falou a forma com que vende isso aí. Aí faz toda a diferença, né? Aí tu te envolve, tu entende sobre o negócio. Não, esse produto é realmente bom, né? Uhum. Não, eu acho isso muito interessante quando você tem essa história, que eu tô até, como eu disse, eu tô acompanhando aqui as redes sociais da Redantex e veio bem interessante isso. Mas é exatamente quando você consegue criar esse alinhamento, de que você criou todo um novo conceito de produto, um novo alinhamento, e aí você está apresentando, e a tua equipe de vendas está isso. Eu vou tomar a liberdade de usar a mesma analogia quando a gente, por exemplo, eu tenho aqui hoje, por exemplo, nós temos profissionais que se formam mentores com os nossos cursos aqui. E a maior dificuldade deles depois que eles são é assim, como é que eu me vendo como mentor? Aí eu exatamente, filho, agora você era um profissional de marketing, de vendas, de área financeira, e agora você tem que contar toda uma história diferente, se posicionar de maneira diferente, melhorar sua comunicação. E como é difícil. Aí eu vou fazer exatamente esse pormenor, porque a gente tem muita da empresa, o próprio profissional liberal. Muitos profissionais liberais têm essa dificuldade, né? A gente sabe que o profissional hoteleiro tem muita dificuldade hoje, por exemplo, de se posicionar de uma maneira correta, né? Eu, por exemplo, toda vez que eu pego um cliente, a gente diz, tem que mudar tudo. Ele até muda, mas às vezes, de repente, o que problema? E aí é um grande desafio, né? Talvez, para não ser, isso seria até motivo para outra live até. Aí você teria que simplesmente toda a questão, e aí esse profissional que é o quê? Que é mais agilidade, é diferente de uma empresa que é um produto. Porque o serviço ele quer vender mais. Aí eu quero bombar já na rede social. Eu já quero crescer cliente, eu já quero vender isso. Eu tenho clientes, às vezes, assim, a gente está fazendo um trabalho de 60 dias, ele já assim, tá, e quando é que a gente vai começar a vender? Eu disse, mas você já está vendendo, você já está criando uma mensagem. Claro. Você nem mudou. O teu Instagram só tinha cachorrinho, tinha churrasco de família, e agora tem todo o posicionamento, e tu já quer vender, meu amigo? Calma. Claro, eu também quero, tu tá As me verdades pagando para isso. do marketing. Nós vamos crescer. Né? Só que o que acontece? Aí entra no meio do caminho o guru da rede social, que é aquele cara que a gente sabe que não tem muita base, assim, né? Não, seguidores em 15 dias.
Entende? E aí todo o esforço nosso de organizar, planejar, estruturar uma marca de uma empresa, de um profissional, vai para onde? Vai para água abaixo. Porque Sim, com certeza. pegou a solução básica, a solução simples, a solução rapidinha, aquela, é 1.000 pila aqui, me dá aqui, beleza. Mas uma coisa eu sempre quis dizer, eles sempre voltam. É. É verdade. Pessoal, acho que vamos encerrando por aqui, né? Já deu 1h15. Eu sabia que ia dar bom, porque os dois eu já conheço aí. Vou ter que Oi? fazer outra. Vou ter que fazer outra. Fazer outra. Eu até, o Hélio falou agora sobre marca pessoal, eu ia puxar um assunto, mas eu deixei quieto, porque ia dar pano para manga. Mas vamos fazer sim. Eu quero agradecer mesmo vocês aí, o tempo de vocês, né? A gente sabe que a nossa rotina hoje ela é muito puxada, né? Todo mundo trabalha muito e tirar 1 hora de noite. Mas quando eu comecei esse projeto também, Ana, tô até aqui com o meu chimarrão. A primeira coisa que eu pensei é, cara, não quero que seja uma coisa pesada, que é uma coisa que eu vou ali para fazer, para não, vamos conversar, eu vou convidar pessoas que eu sei que têm conteúdo. E entre essas pessoas estão vocês, né? Eu sei que vocês têm muito conteúdo e a gente conseguiu compartilhar hoje muita coisa aí, o pessoal pode aproveitar, quem vai assistir depois também, né? Então, só agradecer aí o tempo de vocês. Se vocês quiserem deixar aí os canais de vocês, canais da empresa, fique à vontade. Muito obrigado pela participação. Mauri, beleza, obrigadão também por convidar, né, mais uma vez. E acho muito legal essa tua iniciativa, né? Eu estou acompanhando as lives aí também. E como a gente fala, isso não deixa de ser venda. É óbvio que é venda também, né? Então Sim. é vender a tua marca também, né? E o que a gente vem Também. falando é isso, né? Isso que tu vem construindo ao longo dos anos aí, cada vez com mais experiência, ajudando muitas pessoas. Então, obrigado por compartilhar teu espaço aí com nós também. E, com certeza, quando dependendo de nós, sabe que as portas estão abertas aí. E, galera, né, para nós aí, como a gente falou, é Redantex, @Redantex, embalagens oficial aí. Então, quem quiser seguir também, acompanhar aí, com certeza será bem-vindo aí. Valeu. Maurício, novamente agradecer. Realmente sempre me fico lisonjeado de você se lembrar de mim, né? A gente até brinca que às vezes realmente a gente está com o nosso conhecimento mais guardado internamente em projetos do que expondo muitas vezes, né? Então, realmente agradecer o Jonathan, foi um prazer conhecê-lo. Já fiquei curioso de conhecer a empresa e tudo, e fazer a visita em Guaporé, Tem que vir com certeza. para ser filho igual Poré, né? Não, tem que vir para Guaporé de novo, né? A gente não está indo tanto para esses lados. Mas é exatamente isso. Eu queria só realmente que a gente pudesse sempre estar com esses elementos, porque a gente tem tanto para colaborar. E eu queria só dizer isso, terminar com esse tempo aqui. Tem uma matéria que eu tenho aqui na revista HS Management, que está procurando aqui. Se cada um de nós que tem esse conhecimento pegasse aqui a população brasileira, ou pelo menos nem 10% dela, ou metade que tem esse conhecimento, e a gente pegasse, e todo dia do domingo, a gente desse uma aula de 3 horas, com o que a gente sabe, nós acabava com o problema da educação nesse país. Só compartilhando o que a gente sabe, meu amigo. Só compartilhando. Então, eu queria saber assim, pode contar comigo sem precisar. A minha rede social é Hélio Bernardon Júnior. Não se assustem que eu posto bem pouco. Eu só falo quando eu tenho que falar. Eu não sou muito daquilo. Eu gosto mais de pensar nas estratégias dos outros do que a minha própria minha. E também tem do Instituto Mentor Coach, que é Mentor Coach. Aí vocês podem procurar aí também. É um prazer aí, quem precisar de alguma coisa, quem quiser algum material, dica, é só me mandar um DM, estamos aí à disposição. Agradeço muito a oportunidade. Hélio, Perfeito. obrigado. É um prazer te conhecer também. A gente lá nas redes sociais aí, cara. Obrigado aí, com certeza. Trocar uma ideia contigo já deu para ver aí que é uma aula aí, cara. Obrigadão mesmo. Foi um prazer. Só para encerrar, isso aí que o Hélio falou é muito verdade. Às vezes, né, o Jonathan tá com essa cultura faz muito tempo de compartilhar o que ele está vivendo com outras empresas. E também quando pensei nesses bate-papos, realmente, Hélio, às vezes a gente vai numa empresa, a gente está atendendo e tem muita coisa boa que a gente pode compartilhar, né? Que vai ajudar outras empresas, outras pessoas e se torna realmente um ciclo virtuoso, né? Quantas vezes nós mesmos, temos algum problema nos nossos negócios, tinha alguém compartilhando alguma coisa, a gente mudou de rota e fez acontecer. Então essa é a ideia mesmo, que a gente consiga compartilhar isso e as pessoas peguem ali alguma sementinha que a gente lançou e consigam ter sucesso. Então só agradecer, boa noite aí, vamos fazer uma próxima, porque deu muito contato, muita conversa aí. E a gente ficava próximo, até a noite inteira.
Vamos lá. Valeu. E à tarde. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.